Você já parou para pensar o que realmente acontece quando você digita um site e aperta Enter? Parece simples, você abre o navegador, escreve o endereço e em menos de um segundo tudo aparece na tela para você. Ou pelo menos a gente espera que apareça rápido. Mas a verdade é que nesse pequeno intervalo de tempo, uma sequência extremamente complexa de eventos acontece, envolvendo servidores espalhados pelo mundo, sistemas se comunicando, protocolos e decisões automatizadas. E o mais curioso, a maioria das pessoas usa a internet todos os dias, mas não faz ideia de como ela realmente funciona. E eu não estou falando de entender mais ou menos, eu estou falando de entender de verdade. Porque quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Como funcionam sites, APIs, sistemas distribuídos, segurança e até o próprio mercado de tecnologia. E hoje a gente vai desmontar a internet, sem complicação, mas sem superficialidade. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcos. Minha formação é na área de tecnologia e eu atuo na área desde 2018. E hoje eu vou te explicar de forma clara e simples como a internet realmente funciona. Vem comigo. Para começar, você precisa esquecer uma ideia comum. A internet não é um lugar, ela não é uma nuvem, ela não é algo abstrato. A internet é basicamente uma gigantesca rede de computadores conectados entre si. Só isso. Mas esse só isso é onde tudo fica interessante. Imagina milhões, na verdade bilhões, de dispositivos no mundo inteiro, todos conectados e trocando informações. Cada computador, celular ou servidor tem um identificador único, chamado de endereço IP. Pensa no IP como se fosse o endereço da sua casa. Se alguém quer enviar algo até você, precisa saber exatamente onde você está. Na internet funciona da mesma forma. Mas aqui começa um detalhe importante que muita gente ignora. Você não navega pela internet usando IPs. Você usa nomes como google.com, facebook.com e entre outros. E então, como isso funciona? Quando você digita um site no navegador, a primeira coisa que acontece não é carregar a página. O primeiro passo é descobrir onde esse site está. Isso acontece através de um sistema chamado DNS. O DNS funciona como se fosse uma agenda telefônica da internet. Você pede, quero acessar esse site, e ele responde, ok, o endereço desse site real é esse IP aqui. Só depois disso começa a comunicação de verdade. Seu computador envia uma requisição para o servidor, e essa requisição não vai direto, ela passa por vários pontos intermediários, roteadores, provedores de internet, cabos submarinos, sim, cabos físicos mesmo, no fundo do oceano. A internet não é magia, não acontece um passe de mágica, ela é infraestrutura, e quando a requisição finalmente chega ao servidor, acontece outra parte importante. O servidor processa o pedido, ele entende o que você quer, uma página, um dado, um vídeo, e envia a resposta de volta. E aí, tudo isso retorna até você, passando por toda a rede novamente, em milésimos de segundos. Assim a gente espera. E é aqui que muita gente começa a perceber o nível de complexidade envolvido, porque isso acontece bilhões de vezes por segundo no mundo inteiro. Agora vem a parte que quase nunca é explicada direito. A internet não foi construída pensando em simplicidade, ela foi construída pensando em resiliência. Ou seja, ela precisa continuar funcionando mesmo quando partes dela falham. Por isso, os dados não viajam em um único pacote. Eles são quebrados em vários pedaços menores. Esses pedaços podem seguir caminhos diferentes pela rede e só são remontados quando chegam ao destino. Isso significa que mesmo se uma parte da rede cair, a informação ainda pode chegar por outro caminho. Esse detalhe muda completamente a forma como você entendia a internet há alguns segundos atrás. Ela não é linear, ela é descentralizada. E isso também explica porque a internet é tão difícil de controlar completamente. Outro ponto que pouca gente percebe, quando você acessa um site, você raramente está falando com apenas um servidor. Grandes empresas utilizam redes distribuídas, CDNs, sistemas de cache, tudo para garantir velocidade, estabilidade e escala. Ou seja, aquilo que parece simples na sua tela esconde uma arquitetura extremamente sofisticada por trás. Agora vamos trazer isso para o mundo real. Entender como a internet funciona não é só curiosidade técnica.
Isso muda a forma como você enxerga tecnologia. Por exemplo, quando um site está lento, o problema pode não estar no site em si. Pode ser rede, pode ser DNS, pode ser latência geográfica ou até congestionamento. Outro exemplo, quando você entende requisição e resposta, começa a entender APIs. E quando você entende APIs, começa a entender como sistemas modernos se conectam. E é aqui que entra um impacto direto no mercado. Grande parte do desenvolvimento de software hoje gira em torno disso. Sistemas distribuídos, comunicação entre serviços, estabilidade, cloud computing e, claro, inteligência artificial também depende disso. Porque modelos precisam ser acessados, dados precisam trafegar, respostas precisam ser entregues em tempo real. Ou seja, a base de tudo ainda é a mesma: rede, comunicação, internet. Agora, olhando para frente, a internet continua evoluindo. Novos protocolos estão surgindo, a velocidade está aumentando, a latência está diminuindo. Mas o princípio central continua o mesmo. O que muda é como isso é otimizado. E aqui é importante tomar cuidado com o hype. Muita gente fala sobre nova internet, Web3, revoluções completas, mas na prática, grande parte dessas mudanças são evoluções, não substituições. A base continua sendo a mesma infraestrutura que sustenta a internet há décadas. E entender isso te dá uma enorme vantagem, porque você deixa de ver tecnologia como algo mágico que simplesmente surge e começa a ver como engenharia. E no fim das contas, a internet não é só algo que você usa, é algo que você pode entender. E quando você entende como ela realmente funciona, você começa a enxergar tecnologia de uma forma completamente diferente. Mais clara, mais lógica, mais estratégica. E agora eu quero saber de você. Você já tinha parado para pensar no que acontece por trás de um simples clique? Ou a internet ainda parecia uma caixa preta até agora? Comenta aqui. Se esse vídeo te ajudou a entender como a famosa rede mundial de computadores funciona, a internet, deixa o like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez.